Leitura do livro Quebrando Ciclos, do pastor Antônio Júnior, fenômeno do YouTube, mais de 12 milhões de inscritos. Descubra por que você repete os mesmos erros e transforme suas frustrações em grandes vitórias. Nota da Publisher. De início, o que me impressionou no pastor Júnior não foram os números, mas a luz que ele emana. Desde o primeiro encontro, pude ver que ali tinha algo de muito especial. E foi aí que percebi como era importante termos alguém como ele, um facilitador da palavra de Deus, como autor da gente. Pastor, escritor e produtor de conteúdo, Antônio já fala diariamente para mais de 12 milhões de pessoas em seu canal no YouTube. São milhões de vidas impactadas e mais milhões à espera de transformação que as levará a uma espiral de crescimento e fé. Em Quebrando Ciclos, não temos um Deus que julga ou que observa à distância. Pelo contrário, aqui Antônio faz questão de reafirmar a aliança que qualquer um de nós pode estabelecer com ele. Chegou a hora de nos livrarmos das amarras que nos prende aos ciclos negativos da vida e despertarmos o melhor que há dentro de nós, a fé. Deus é e sempre será o nosso aliado nos momentos de desespero, frustração e tristeza. E é só com a ajuda dele que poderemos vencer os obstáculos que encontramos no caminho e crescer cada vez mais. Dia após dia, acreditar que Deus acredita em você é o primeiro passo para essa mudança. Dedico este livro ao amor da minha vida, Thaís, que tanto me ajudou a vencer meus ciclos destrutivos e que permanece ao meu lado em todos os momentos da vida, sejam eles bons ou não, aos meus filhos Lorena e Daniel, que darão continuidade ao legado que espero deixar, e também aos milhões de irmãos e irmãs que Cristo que acompanham o meu ministério e possibilitam que a mensagem do amor e da salvação de Jesus chegue a cada vez mais pessoas pelo mundo afora. Sem a graça de Deus e o apoio de vocês, nada disso seria possível. Aqui agora tem o sumário, o índice, onde tem diversos temas que o pastor vai abordar no seu livro. Eu vou estar lendo para vocês verem quais são esses assuntos, tá bom? Introdução, por que minha vida não vai para frente? Pecado à idolatria, pecado à murmuração. Qual é a sua válvula de escape? O problema existe e é preciso reconhecê-lo. O ciclo espiritual, desmistificando as maldições heréticas. O ciclo psicológico, como quebrar o ciclo de relacionamentos ruins. O ciclo genético, você não precisa caminhar sozinho. Identificando hábitos e comportamentos destrutivos. Pecados morais. Imoralidade sexual. Impurezas. Paixões e maus desejos. Reconheça sua fraqueza. Não faça da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. A vitória contra as tentações é uma parceria entre você e Deus. Faça a sua parte. Não questione a ação de Deus. Dê o primeiro passo. Não desista se perder uma batalha. Pecados sociais. Ganância e avareza. Ira, maldade e indignação.
Pecados da língua. Qual lobo você tem alimentado diariamente? Relacionamento com Deus. Amor. Alegria. Paz. 10 passos. Ore. 20 passos. Resolva tudo aquilo que provoca a ira. Relacionamento com o próximo. Paciência, amabilidade e bondade. Atitude consigo mesmo. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Primeira área, língua. Segunda área, desejo. Terceira área, ira. Acredite que Deus acredita em você, compreendendo a paternidade de Deus. Enfrente a batalha espiritual. Use o cinto da verdade. Vista a couraça da justiça. Calce os pés com o evangelho da paz. Use o escudo da fé. Use o capacete da salvação. Use a espada do Espírito. Perdão que cura e liberta. Perdoar é uma decisão. Perdoar não tem a ver com sentimento. O perdão deve ser sincero. O perdão cura. Deus não aprova a falta de perdão. Você não é obrigado a conviver com quem já perdoou. Para perdoar, não é preciso esperar o outro pedir perdão. O poder da fé. Seja grato. Mantenha a calma. A chave da vitória. Pratique a palavra e deixe um legado, construindo um legado. Tenha um tempo de qualidade com Deus. A vitória está em suas mãos. Esses foram os temas que vai ser abordado nesse livro daqui para frente. Amém? Agora iniciarei a introdução. Introdução. Ciclo é uma série de fenômenos ou fatos que se repete de tempos em tempos. Vamos tomar como exemplo o ciclo das estações. Aqui no Brasil, o ano começa no verão. Em março, entramos no outono. Em junho, passamos para o inverno. Em setembro, começa a primavera, até que, nos últimos dias do ano, volta o verão. E é sempre assim, tudo bem que às vezes chove mais do que o costume em uma estação e faz mais frio do que o normal em outra. Mas esse ciclo sempre se repete e as coisas voltam ao seu início. É natural. O que não pode ser considerado normal, mas que tem acontecido na vida de milhares de pessoas, são os ciclos destrutivos, que nada mais são do que a repetição de comportamentos ou valores que o indivíduo não aprova, mas continua praticando mesmo que de modo inconsciente. E como resultado disso, ele não consegue evoluir e ser bem-sucedido em áreas que julga importantes, como em sua vida familiar, financeira, física, mental e espiritual. Se você decidiu ler esse livro, é provável que esteja preso ou presa em um ciclo assim. Mas tenha calma, porque boa parte das pessoas passa pela mesma situação e vive frustrada por causa disso. Existem muitas pessoas que passaram a vida inteira sonhando em se casar, mas ainda não conseguem ser o marido ou a esposa que gostariam. Desejavam ter filhos, mas estão longe de ser os bons pais que planejaram. Queriam ter uma carreira sólida,
mas não consegue ficar mais de 2 ou 3 meses em um mesmo emprego. Planejaram ter uma vida financeira segura, mas não conseguiram tirar o nome do vermelho, pois com o que ganham mal pagam as contas do mês. Enfim, por mais que tentem, que lutem, não conseguem realizar os grandes sonhos de suas vidas. Na grande maioria das vezes, as pessoas não conseguem sair desse ciclo. Elas andam e adivinha, permanecem no mesmo lugar. Inclusive, existe uma história da Bíblia que trata esta questão. O livro de Êxodo nos mostra que o povo hebreu permaneceu escravo no Egito por cerca de 430 anos, até que Deus levantou Moisés para libertar aquela gente e conduzir até Canaã, a terra que o Senhor havia prometido entregar aos descendentes de Abraão. Porém, no meio do caminho, os hebreus começaram a andar em círculos e levaram 40 anos para concluir um percurso que normalmente levaria poucas semanas para ser completado. E pior, dos milhões de homens, mulheres e crianças que deixaram a terra de Faraó, apenas 2 conseguiram chegar à terra prometida. Os demais morreram pelo caminho. Os outros que conseguiram alcançar a promessa haviam nascido durante a jornada do deserto. E por que isso aconteceu? Porque aquelas pessoas andaram tanto, mas não saíram do lugar, porque estavam aprisionadas em ciclos destrutivos. Elas haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído delas. Não sei se você sabe, mas milhões de pessoas estão passando pelo mesmo problema neste exato momento. Elas não querem, mas bebem em excesso, usam drogas, comem demais, fazem compras e se endividam compulsivamente, perdem tudo o que conquistam em jogos e apostas, traem seus cônjuges e maltratam seus filhos, sofrem com doenças do corpo e da mente e etc. E o mais interessante, se é que eu posso dizer assim, é que grande parte dos pais ou avós dessas pessoas tinham comportamentos ou valores muito parecidos com o delas. É como se fosse uma espécie de herança maldita, passada de geração em geração, um sofrimento que parece não ter fim. Da mesma forma, pode ser que você esteja preso ou presa em algo que abomina e não sabe mais o que fazer. É aqui que eu entro. Escrevi esse livro para ajudar quem quer se libertar de uma vez por todas desses ciclos destrutivos que tanto fazem mal, além de mostrar como caminhar rumo à vida que você sempre sonhou. E para isso, vamos contar com o melhor apoio que existe, Jesus Cristo. Mas para conseguir se livrar desse mal e viver a plenitude que Deus sonhou para a sua vida, será preciso tomar algumas atitudes e dar passos importantes que vou apresentar a partir de agora. Não pense que será fácil e que a transformação acontecerá da noite para o dia. Quem começar esse processo será confrontado, terá que identificar e reconhecer falhas graves. Deverá também abrir a mente para compreender que o diabo existe sim e que desejam o nosso mal, mas nem tudo é culpa dele. A primeira coisa a ser feita é permitir que o Senhor conduza os passos que serão dados a partir de agora. Você está prestes a encarar uma batalha do corpo, da mente e do espírito, mas não se preocupe,
porque todas as armas das quais necessita para vencer essa guerra e destruir os ciclos que a aprisiona estão disponíveis nas próximas páginas. Como eu disse, não vai ser fácil, mas se você estiver disposto a mudar, Deus vai fazer um verdadeiro milagre em sua vida, e transformação será tão grande que servirá de testemunho para que outras pessoas passem pela mesma mudança. Boa leitura. Primeiro capítulo. Por que minha vida não vai para frente? Existe alguma atitude ou comportamento que você não aprova de jeito nenhum, mas continua praticando? Se a sua resposta é sim, saiba que você não está sozinho. Boa parte das pessoas não consegue ser bem-sucedidas em alguma área da vida e vive frustrada por causa disso. Sabe aquela pessoa que sonhava em ter um relacionamento feliz e saudável, mas agora vive em brigas com seu parceiro? Ou aquele conhecido que trabalha muito, mas está sempre afundado em dívidas? A verdade é que ninguém deseja uma vida assim. Ninguém se casa para se separar ou lutar tanto para continuar com o nome do vermelho. Porém, por mais que tentem, essas pessoas não conseguem se libertar dessas amarras. E existe um motivo para tudo isso: o autoconhecimento, ou melhor, a falta dele. Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem entender o porquê de certas reações e impulsos que as impedem de romper os próprios limites. Se esse é o seu caso, saiba que um dia já foi o meu. Desde que entreguei minha vida para Jesus, tive muita vontade de ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas e sempre quis encontrar uma maneira de ajudar a mudar a vida das pessoas. Por mais que eu buscasse formas de fazer isso, no entanto, as coisas não davam certo. Era como se eu não conseguisse sair do lugar. Meu entusiasmo foi diminuindo até que, sem perceber, eu estava quase entrando em depressão e não tinha vontade de mais nada. Sabe aquele ratinho, o hamster, que fica correndo dentro de uma roda e não sai do lugar? Eu me sentia exatamente assim, porque mais que me esforçasse, nunca conseguia sair daquele ciclo e alcançar minhas metas de vida. Ia mal nos estudos, não tinha dinheiro para quase nada, não tinha motivação para trabalhar e também não tinha um relacionamento duradouro. Nada de novo e interessante acontecia. Eu estava em uma rotina da qual não gostava, mas rodava e rodava sem sair do lugar. Agora, pare e pense. Quando você era mais jovem, presenciou os seus pais, avós ou outra pessoa próxima tendo comportamentos parecidos com os que você tem hoje? Provavelmente sim. Eles também passaram por problemas semelhantes e talvez nunca conseguiram deixar os altos e baixos da roda do hamster. Eu tenho um amigo muito querido que passa por algo assim no momento em que estou escrevendo esse livro. Ele sempre foi uma pessoa muito dedicada e trabalhadora, tanto que não tem dificuldade para conseguir emprego. Na verdade, ele está sempre envolvido em algum projeto profissional. Porém, por mais que ganhe um bom salário, vive tendo problemas financeiros. Esse amigo tenta se planejar, fazer uma poupança e investir para crescer na carreira, mas nunca consegue porque está sempre com uma dívida para pagar. Assim como eu, ele também sabe que está girando na roda do hamster, mas não consegue enxergar uma saída. E isso o deixa muito triste.
Um dia ele me contou que a mãe também era assim. Cansada com o comerciante, ela não trabalhava fora, apenas administrava os lucros do açougue da família. E por mais dinheiro que ela tivesse em mãos, sempre gastava tudo e não conseguia fazer reserva. Anos mais tarde, o negócio entrou em crise e o pai do meu amigo teve que fechar o açougue. Para pagar as dívidas da empresa, eles tiveram que vender a própria casa e foram morar de favor com uma das avós. A situação poderia ter sido bem diferente se a mãe tivesse aproveitado a boa fase e feito um planejamento financeiro com parte do lucro que tinham. Se fosse assim, provavelmente a família não teria perdido a casa. A conversa que tive, meu amigo confessou ainda sentir mágoa da mãe até hoje por causa desse descontrole financeiro que acabou prejudicando a todos, principalmente depois do falecimento de seu pai. Por incrível que pareça, mesmo reprovando a postura da mãe, ele segue os mesmos passos dela, e isso tem trazido problemas muito sérios, inclusive para seu casamento. Você já observou que muitos homens e mulheres que reprovam o comportamento dos pais, quando se casam, cometem os mesmos erros em seu relacionamento? Com certeza, essas histórias se repetem dia após dia. Eu as chamo de ciclos destrutivos. Mas por que isso acontece? Todo ser humano possui crenças, valores e comportamentos que direcionam suas escolhas. Muitas vezes, essas escolhas refletem vícios, manias e erros de famílias ou pessoas mais próximas, como na história que acabei de contar sobre o meu amigo. E esse não é um problema que surgiu há pouco tempo. A Bíblia nos mostra no Antigo Testamento que o povo de Israel também sofreu com ciclos destrutivos. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu sobre esse problema enfrentado pelo povo hebreu como um alerta aos cristãos. Veja o que ele disse: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. 1 Coríntios 10, do 7 ao 10. A Bíblia mostra que Deus realizou grandes milagres durante o processo da libertação dos hebreus da escravidão do Egito. O Senhor abriu o Mar Vermelho, fez brotar água da rocha, mandou comida diretamente do céu àquelas pessoas e as guiou para uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Mas ainda assim o povo foi infiel e morreu sem pisar na terra prometida. Sabe por quê? Porque mais que eles estivessem livres, continuaram agindo como escravos do faraó. O plano original de Deus era fazer com que os hebreus atravessassem o deserto e chegassem a Canaã em poucas semanas de caminhada. Afinal de contas, apenas 425 quilômetros separavam o Egito da terra prometida. No entanto, por causa dos ciclos destrutivos, o povo só chegou naquele local 40 anos mais tarde. E ainda assim, apenas Josué e Caleb conseguiram completar todo o percurso. Os demais que saíram da terra de Faraó morreram pelo caminho e só os seus descendentes tomaram posse da promessa do Senhor. Saiba disso, se tiver todas as bênçãos, recursos e habilidades, mas não tiver o coração transformado por Deus,
você não conseguirá parar de caminhar em círculos, assim como aconteceu com o povo hebreu. Pode ser que exista algo em seu coração que aprisiona e não permite herdar aquilo que o Senhor já preparou para a sua vida. Um pastor norte-americano chamado Rick Warren disse que o homem só é feliz quando está no centro da vontade de Deus. Então, sempre que formos orar, precisamos pedir ao Senhor para que Ele sonde o nosso coração e nos mostre se há alguma ferida causada por um ciclo destrutivo e precisamos tratá-la. No caso do povo hebreu, eles ficaram por causa de seus pecados. Então vamos agora ver dois dos erros mais comuns para evitar cair na mesma armadilha. Primeiro, pecado, a idolatria. A idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Ela começa no coração e é por isso que o rei Salomão nos orientou a guardar o nosso coração acima de tudo, porque eles dependem de toda a nossa vida. Provérbios 4:23. E o povo hebreu falhou muito nesse quesito. Os 470 anos que viveram como escravos no Egito fizeram com que deixassem Deus de lado e entregassem seu coração aos deuses pagãos que eram cultuados naquela terra. A idolatria era tão presente entre os hebreus que a Bíblia diz que quando Moisés foi ao monte falar com Deus e receber as tábuas com os 10 mandamentos, aquelas pessoas ficaram tão perdidas e sem referência que começaram Arão a fazer uma escultura de ouro de um bezerro para poderem adorá-lo. E isso custou um alto preço a eles. O Senhor queria destruí-los e só não fez isso porque Moisés clamou por misericórdia. Êxodo 32. Devemos saber que o nosso coração é uma fábrica de produção de ídolos. Muitos acreditam que a idolatria só tem a ver com imagens, deuses e entidades, mas isso não é verdade. A quem está pecando hoje porque tirou Deus do centro de sua vida e priorizou pessoas, instituições religiosas, bens materiais e etc. Por exemplo, eu conheci uma mulher que trabalhou mais de 20 anos em um banco muito importante. Ela passou por todos os cargos da empresa e atingiu o grande objetivo de sua vida, que era ser gerente geral de uma agência. Ela trabalhou muito para chegar até aquele cargo, entregou tudo de si, abriu mão inclusive dos momentos que deveria passar com o marido e os filhos. Ela adorava tanto aquele trabalho que deixou de dar atenção à própria família. Entende a gravidade disso? Quando faltava pouco tempo para sua aposentadoria, o banco foi vendido para uma multinacional e ela acabou sendo demitida. Você consegue imaginar como ela ficou? Perdeu o chão. É lógico, afinal de contas, a vida se resumia àquele emprego. E o pior, os filhos cresceram e se casaram e foram viver a própria vida. Enquanto o marido morreu 3 meses após descobrir um câncer agressivo. Essa irmã perdeu tudo o que tinha de importante na vida por causa da idolatria ao trabalho, aos status que um cargo de gerência oferecia. Ela ofertou ao banco o lugar que deveria ser do Senhor, e por mais que tenha se arrependido de seu pecado, nunca mais terá a família ao seu lado. Quantas pessoas você conhece que levam uma vida como a dessa mulher? Ou, então, preste atenção e veja se você não está cometendo o mesmo erro que ela. A idolatria corrompe o coração.
produz ilusões e impede as bênçãos de Deus diante disso. Fica a pergunta: o que tem governado o seu coração? Elogios, trabalho, seu corpo? Peça para Deus sondar o seu coração e identificar quais são os ídolos que estão nele. Segundo pecado, a murmuração. Murmurar é ignorar o cuidado e a misericórdia de Deus e reclamar daquilo que você acha que merece, mas não recebeu. E não há na história um povo que tenha murmurado tanto quanto o hebreu. Nós vimos agora há pouco tudo o que Deus fez por aquelas pessoas, mas ainda assim eles reclamavam. E de todas as passagens bíblicas que tratam sobre esse assunto, uma das mais marcantes para mim é esta: não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivesses morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram as assembleias do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morressem aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Números 20, do 2 ao 5. Se continuarmos a leitura, veremos que Moisés orou ao Senhor, que ordenou que ele pegasse a sua vara e falasse com uma rocha, pois ela daria água ao povo. Moisés estava tão irritado com as constantes reclamações dos hebreus, que em vez de falar com a pedra, bateu nela com sua vara. Números 20, do 8 ao 11. A água saiu e todos mataram a sua sede, mas Moisés e Arão pagaram um preço muito alto por aquela atitude. Eles foram proibidos por Deus de entrar na terra prometida. Números 20, 12. Quem vive reclamando age assim, porque acha que merece mais do que tem. A grande verdade é que o coração do murmurador é ingrato, e murmuração é um ciclo vicioso muito contagioso. Há algum tempo fui convidado para pregar em uma igreja de uma cidade vizinha. Depois do culto, uma senhora me abordou e começou a criticar o pastor dela. Depois, falou mal dos diáconos, das músicas que o ministério de louvor estava tocando. E quando eu percebi, ela já estava reclamando da dor nas costas e da aposentadoria baixa. Depois que a mulher se afastou, o filho chegou até mim muito sem graça e pediu desculpas. Disse que todo mundo daquela igreja já conhecia a fama murmuradora da mãe e que a avó dela era igualzinha. Consegue identificar o ciclo destrutivo aqui? Aquela senhora congregava em uma das melhores igrejas da região. Tinha um pastor excelente e irmãos em Cristo atenciosos e prestativos, mas não conseguia se tornar uma pessoa melhor porque permitiu que a murmuração fosse maior do que qualquer outra coisa na sua vida. Será que você tem permitido que a murmuração também tome conta do seu coração? Será que você tem sido grato e suficiente pelas coisas que Deus faz pela sua vida? A murmuração é algo tão sério que não prejudica só o murmurador, mas também quem convive com ele. Moisés e Arão não murmuraram quando faltou água no deserto, mas acabaram perdendo a oportunidade de entrar na terra prometida por causa dos murmuradores. Então, tome muito cuidado. Qual é a sua válvula de escape? Como vimos no início, a falta de autoconhecimento, ou seja, o fato de não conhecer
quem você realmente é, qual é a sua missão e para onde está indo levar a ciclos destrutivos? É por isso que você, eu e todo aquele que crê em Jesus Cristo precisa ter autoconhecimento verdadeiro, que é oferecido pelo Espírito Santo. Esse profundo conhecimento de si mesmo gera arrependimento, que se torna mudança de vida e nos permite viver os planos de Deus para nós. No Salmo 139, do 23 ao 24, o rei Davi fez a seguinte oração: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Precisamos orar como Davi e estar disposto a sermos sondados por Deus. Devemos permitir que o Senhor nos revele cada pensamento da nossa mente, cada desejo do nosso coração, para então reconhecermos quais ciclos estão destruindo a nossa vida, comprometendo o nosso futuro e colocando em risco a nossa comunhão com o Pai. Em Efésios 4, do 22 ao 32, o apóstolo Paulo fala sobre comportamentos destrutivos e faz uma comparação entre quem nós fomos antes de conhecer a palavra de Cristo e quem devemos ser depois de termos sido salvos por Ele. De acordo com o apóstolo, a pessoa que não consegue o caminho de Deus é mentirosa, egoísta, se ira facilmente, furta, não tem controle sobre a língua e desagrada ao Senhor com sua atitude. Quando ele se converte, deve ter uma postura diferente, ou seja, ser verdadeira, pura, justa, bondosa, honesta, calma e abençoará no agir e no falar. Isto mostra que você precisa se conhecer, pois existem questões no seu subconsciente que precisam ser tratadas. Enquanto você não renunciar à sua antiga maneira de viver, não desfrutará da vida que Deus tem preparado para você. Outra coisa que tenho percebido é que tem me preocupado é que muitos irmãos e irmãs estão cheios de ciclos de infelicidade e decepção. Geralmente são pessoas que passaram por momentos tristes e traumáticos que causaram grandes feridas em sua alma. E essas feridas também as levaram para a roda do hamster, que às vezes caminhar exaustivamente sem sair do lugar. E não há outra saída a não ser identificar o que está lhes causando mal e decidir mudar com a ajuda de Deus. Porém, isso não é nada fácil. Esses ciclos destrutivos costumam nos levar para um lugar muito perigoso, repleto de galhos e emocionais. Esses gatilhos são situações que causam uma reação emocional intensa e excessiva dentro de nós. Entre as emoções mais comuns, quando um gatilho é descadeado, estão a raiva, a tristeza, a ansiedade e o medo. É na tentativa de buscar um consolo para esses sentimentos, as pessoas procuram algum tipo de recompensa que possa reconfortá-las de alguma maneira. Já reparou que toda vez que você se entristece com algo que gosta ou ama, busca refúgios que dão certo alívio? Mesmo que momentâneos, esses alívios são como descargas emocionais que amenizam o sofrimento causado pela frustração e descontentamento, mesmo que por um curto período. Certa vez, eu estava aconselhando um rapaz que passava por uma crise no noivado e estava prestes a desistir do casamento. Ele contou que as brigas com a noiva estavam fazendo tão mal
a ele que toda vez que os dois se desentendiam, ele ia para casa e acessava conteúdos pornográficos na internet, como uma forma de se vingar dela. Já uma irmã da igreja, que trabalhava como secretária em um escritório, me confessou que sempre abusava da bebida alcoólica e do cigarro quando era repreendida pelo seu superior na empresa. Casos como esses são mais comuns do que imaginamos, e é bem provável que você também passe por situações que precisam de um alívio, não é mesmo? É por isso que você precisa pedir a Deus forças para limpar a mente. Caso contrário, será totalmente dominado por esses gatilhos e ciclos. E se há alguém interessado em destruir a sua vida usando essas armas, é o diabo. Em Efésios, a Bíblia afirma que estamos em meio a uma guerra que não é contra outros seres humanos, mas contra Satanás e seus demônios. Efésios 6,12. O inimigo cria fortalezas em nossas mentes por meio do engano e das meias-verdades. E essas fortalezas nos mantêm escravizados e longe da presença do Senhor. Existem 3 formas pelas quais o diabo penetra em nossas mentes: tentação, acusação e mentira. Ele tenta convencer de que a pessoa não merece o amor de Deus e, para isso, usa a culpa e a vergonha. Mas a Bíblia diz, em Romanos 8, que o papel do Espírito Santo é nos convencer e não nos condenar. Ele sempre tem algo melhor para nós, ao contrário do diabo, que quer nos derrotar. Assim, é preciso estar atento a tudo aquilo que passa pela nossa mente antes de praticar alguma ação. Porque é nesse momento que Satanás pode surgir com suas tentações e mentiras. Ele se aproveita de nossas fraquezas, gerando sentimentos negativos que se apoderam de nós e nos fazem agir de uma maneira destrutiva. É assim nos sentimos culpados e distantes de Deus. Por exemplo, depois da ressaca vem o remorso, depois da briga, a mágoa, depois da pornografia, a vergonha. A forma de Satanás nos matar não é tirado a vida, pois ele não tem esse poder, mas é escravizando e corrompendo a verdadeira identidade da pessoa. Como isso, ela vai se sentindo cada vez mais fraca e não merecedora do perdão e do amor de Deus. Quando isso acontece, a situação se torna muito grave. Alguns pensam: se eu não sou digno de estar com Deus, por que Ele estaria ao meu lado? Por que Ele continuaria me perdoando se continuo caindo nos mesmos erros? E a resposta que Deus dá para esses questionamentos foi revelada no livro do profeta Jeremias. Veja o que ele diz: sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, e todo o coração eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declara o Senhor, os trarei de volta do cativeiro. Jeremias 29, do 11 ao 14. O Senhor não desistiu de ninguém e não desistirá de você. Quando Jesus disse a Pedro que o perdão deveria ser liberado 70 vezes 7, em Mateus 18, do 21 ao 22, ele estava falando primeiro de como ele age e depois de como nos deveríamos agir. Por isso, por mais que você esteja sendo dominado por esses ciclos destrutivos e pelas consequências tão terríveis deles,
Não vire as costas para o Senhor, achando que Ele virou as costas para você. Nós realmente não somos merecedores de sua graça e misericórdia. Isso, no entanto, não tem a ver com quem somos, e sim com quem Deus é. Não tem a ver com o que fazemos ou deixamos de fazer, mas com aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Por isso, devemos buscar viver em obediência à palavra do Senhor, e o resto Ele fará. Veja o que o Senhor diz: se vocês ouvirem atentamente o que Ele disser e fizer tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Êxodo 23, 22. A obediência gera bênção. Simples assim. Nesta passagem, vemos que o Senhor se coloca como aliado na guerra. E para que isso aconteça, é preciso, além de obediência, ter um relacionamento íntimo com Ele. E essa intimidade se conquista com uma vida de oração. Orar não é falar palavras bonitas e decoradas, mas abrir o coração diante de Deus com sinceridade. Jesus é o maior exemplo de alguém que orava muito. Ele orou no seu batismo, em lugares solitários quando estava no deserto, antes de escolher os seus discípulos. Quando alimentou uma multidão de 5.000 pessoas pelas crianças e quando o seu amigo Lázaro morreu. Jesus é o nosso modelo. Então, quando estiver angustiado ou com um problema no casamento, experimente orar. Quando estiver prestes a falir, faça uma oração. Se sente que alguém tenta prejudicá-lo, ore por essa pessoa. Deus tem muitas bênçãos reservadas para você e Ele prometeu que nunca abandonará ninguém, mas tudo depende da sua confiança nele. Como a nossa vida seria melhor se orássemos a Deus antes de tomar qualquer decisão, ou em momento de tensão ou raiva, não é mesmo? Com certeza evitaríamos muitas tragédias e desgastes. Por isso, não queira quebrar os ciclos destrutivos sozinhos, pois não vai conseguir. É preciso ter Deus como aliado. Um dos maiores exemplos de como é possível quebrar um ciclo destrutivo dentro da família pode ser encontrado no livro de 2 Reis. A Bíblia conta a história de um rei chamado Ezequias, que cresceu em um ambiente totalmente desconfortável. Seu pai, o rei Acaz, era perverso e mau, e com certeza passou a vida ensinando o filho a viver do mesmo modo. Mas Ezequias tinha Deus como seu aliado. Veja o que a Bíblia diz. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Nem antes, nem depois dele, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. 2 Reis 18, dos 5 ao 7. O rei Acaz era um idólatra e chegou até a queimar um de seus filhos em sacrifícios, imitando os costumes detestáveis das nações inimigas de Israel. 2 Reis 16, 3. Mas Ezequias era diferente. Ele não repetiu os erros do pai, mesmo sendo influenciado durante a infância e adolescência. Ele preferia obedecer a palavra de Deus, porque era reto de coração. Foi um dos poucos reis que Israel não tiveram a vida marcada pela idolatria, mas sim pela obediência e pelo amor do Senhor. Ou seja, ele rompeu com o ciclo destrutivo. E você também pode fazer isso, mas primeiro
precise identificar os ciclos destrutivos nos quais está inserido. Então faça uma análise do seu texto familiar e preste atenção nos seus comportamentos, pois você pode estar praticando as mesmas coisas negativas que seus pais ou qualquer outra pessoa que influencia ou influenciou a sua vida praticavam. A boa notícia é que Jesus está ao seu lado. Ele é o único que pode preencher o vazio do seu coração, trazer esperança a uma família desiludida, dar luz para quem está nas trevas. Jesus é o pão vivo que desce do céu. Ele é o seu aliado. Aqui a gente finalizou o capítulo 1. E eu vou encerrar por aqui e fazer um novo vídeo para iniciar o capítulo 2. Amém? Avisando vocês que eu não faço corte, não faço edição. Algumas horas vocês vão ver eu travando, gaguejando, vou escutar algum barulho no ambiente, mas não ligue para isso não. Preste atenção na bênção que Deus tem para a sua vida através dessa leitura. Amém? Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar, de curtir, deixar nos comentários o que você está achando dessa leitura. Amém? Deus abençoe.